Atualidades do estado do Tocantins, as regiões tocantinenses e as desigualdades regionais. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é para falarmos aí a respeito da divisão do nosso estado do Tocantins. Primeiro, nós vamos nos recordar lá que quando nós falamos de uma região, essa região é uma unidade administrativa, né? Portanto, uma subdivisão do estado do Tocantins, baseado lá em algumas características. Observe que a divisão pode ser características físicas, como relevo, clima, solo, vegetação e hidrografia, pode ser ainda a condição socioeconômica, pode ser a questão política, econômica de maneira geral, enfim, pode ser apenas uma unidade de planejamento administrativo. Nesse último sentido, o estado do Tocantins é dividido em duas mesorregiões. Lembrando, a palavra meso significa meio, então é uma região intermediária, tudo bem? A mesorregião ocidental, a oeste, e a mesorregião oriental, a leste. Dentro dessas duas mesorregiões, a gente sabe lá que nós temos 8 micro-regiões, que são uma divisão dentro da mesorregião. E a partir daí, nós sabemos também que o estado do Tocantins goza de 139 municípios, divididos, né, nessas 8 micro-regiões, dentro dessas duas mesorregiões, mas que mais de 1/3 da população do estado mora em apenas 3, né? Gurupi, Araguaína e Palmas. E, portanto, a gente vai poder observar que o desenvolvimento está fortemente concentrado nessas 3 cidades e também nas cidades que são influenciadas pela BR, né, 153, que corta o estado do Tocantins, a Cuiabá-Santarém, a Belém-Brasília e também a Ferrovia Norte-Sul. As áreas mais dinâmicas estão ao longo da BR-153 e também ao longo da Ferrovia Norte-Sul. As áreas mais deprimidas são as áreas mais afastadas desses eixos mais importantes, formados por Gurupi, Palmas e Araguaína, a BR-153 e também a Ferrovia Norte-Sul. Legal? Vamos analisar, então, uma por uma. Vem para cá. No Tocantins, as elites políticas regionais aproveitaram lá as prerrogativas constitucionais e iniciaram um intenso processo de emancipação municipal. Fato esse que depois da emancipação político-administrativa do estado do Goiás, o Tocantins, com até então 79 municípios, criou mais 44. Primeira pergunta: qual era a justificativa dos políticos para a criação dos municípios? A grande justificativa era aproximar, né, a administração municipal daqueles que eram os cidadãos eleitores. E, portanto, em tese, ao aproximar essa administração, eu permitiria que o trato das demandas da população, como saúde, educação, segurança, moradia, saneamento básico, meio ambiente, iluminação, telefonia, dentre outras, fosse melhor atendido pela municipalidade. Não foi isso que ocorreu. Na verdade, a quase totalidade, né, dos municípios são municípios que não vivem com receita própria. Dependem lá do Fundo de Participação dos Municípios. E esse valor, que é passado pelo governo federal e pelo governo estadual, ele é insuficiente para causar a transformação dessas localidades. Praticamente o dinheiro vai lá para pagar a estrutura administrativa, né? Prefeito, vice-prefeito, Câmara dos Vereadores, secretários, e muito pouco sobra para alterar a realidade da população que vive nos pequenos municípios do estado do Tocantins. Portanto, isso na verdade passou lá. Hoje a gente tem essa concepção de que a pluralidade dos municípios não melhora a qualidade da administração pública em relação ao cidadão,
mas ela serve para ter lá o grande apoio dos políticos profissionais, porque é muito mais fácil você se eleger prefeito ou vereador numa cidade muito pequena do que numa cidade de maior porte, como Araguaína ou como Palmas. Portanto, a divisão atende muito mais ao interesse dos políticos do que do cidadão eleitor. Perfeito? Continuando. O procedimento político e a iniciativa de criação de novos municípios representam uma política de promoção ou tentativa de promoção de desenvolvimento regional. Mas esse quadro evolutivo de criação de novos municípios no Tocantins efetivamente não se traduziu em melhores condições sociais para a população. Atualmente, o estado conta com 139 municípios, distribuídos em 8 micro-regiões geográficas: Araguaína, Bico do Papagaio, Dianópolis, Gurupi, Jalapão, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Rio Formoso, e vale salientar que 33% da população, 500 mil de pessoas, concentram-se em apenas 3 municípios: Gurupi, Araguaína e Palmas. Análise das desigualdades socioeconômicas regionais no estado do Tocantins, tendo como base o censo de 2010. Professor, existem outros estudos realizados dentro do estado do Tocantins que fala do desenvolvimento regional? Sim. Mas os dados oficiais ou vêm do governo do estado do Tocantins ou vêm do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é nessas duas entidades que nós vamos nos basear a partir de agora. Legal? Então vem para cá. Partindo de 2 polos contrastantes, o Bico do Papagaio e Porto Nacional, no que se refere ao rendimento domiciliar per capita de até 1 salário mínimo, o primeiro, lá no Bico do Papagaio, conta com 81% dos domicílios e o segundo com 53% com renda per capita de até 1 salário mínimo. Então a gente vai observar que o estado do Tocantins ainda tem uma desigualdade socioeconômica muito forte entre algumas cidades que são principais, nas quais o agronegócio se desenvolve de maneira mais rápida, né? E o Bico do Papagaio, uma população ainda vivendo de subsistência. Resultado, 83% da população no Bico do Papagaio está sobrevivendo com renda per capita de até 1 salário mínimo. Quando eu vou para Porto Nacional, isso cai para metade da população. Ou seja, uma parte da outra população já recebe renda per capita maior que 1 salário mínimo. Perfeito? Continuando. À exceção de Gurupi, com 64% da população, Araguaína, com 68%, e Rio Formoso, com 68%, as demais regiões têm índice na casa dos 70%. Aquela que tem o maior número de domicílios sem nenhum tipo de rendimento é a região do Jalapão, lá no sudeste do Tocantins, que registra o índice de 11%, e apenas 1% da população do Jalapão recebe mais do que 5 salários mínimos, mostrando a discrepância, né, micro e mesorregional. Na mesma perspectiva, Dianópolis com 2%, no Bico do Papagaio com apenas 1%, possuem domicílios que recebem mais de 5 salários mínimos por pessoa residente, sendo que na microrregião de Porto Nacional, onde se encontra o tradicional município homônimo, né, e a capital do estado, Palmas, esse índice sobe para 7%. Portanto, há uma má divisão microrregional e mesorregional e entre as principais cidades e as cidades da periferia. Observe aqui a distribuição dos rendimentos domiciliares per capita
por microrregião em 2010. Você vai observar lá, né? Sem rendimento algum, né? O Bico do Papagaio, por exemplo, com 10% da sua população, perdão, o Jalapão com 10%, o Bico do Papagaio com 5% da sua população, de 1 até 4 salários mínimos, de novo, as duas regiões mais empobrecidas, né? Bico do Papagaio e Jalapão. Já as áreas de maior renda, que vai de meio até 1 salário mínimo até mais de 5, está pegando basicamente lá a região de Porto Nacional, de Gurupi, de Dianópolis, então, e Araguaína, claro. Então, observe como que a divisão da renda ela é extremamente assimétrica, dependendo da microrregião onde a população se encontre. E é por isso que a gente vê uma migração cada vez maior para Gurupi, para Palmas, para Araguaína, né, para Porto Nacional, que são os locais de maior dinamismo econômico. Com relação à questão da infraestrutura sanitária, e o que a gente está chamando, né, de infraestrutura sanitária, professor? Quando a gente fala de saneamento básico, nós estamos falando de 3 coisas. Primeira, água potável, portanto boa para beber, né, que seja encanada e distribuída. Recolhimento de lixo urbano e também de esgotamento sanitário, bem como o seu tratamento. Quando nós olhamos as principais cidades, de novo, Araguaína, Gurupi e Palmas, uma parte da população é bem abastecida de saneamento básico, enquanto que as áreas mais empobrecidas, né, são áreas que praticamente não têm qualquer tipo de atendimento, sobretudo no que diz respeito ao recolhimento e tratamento, né, do esgotamento sanitário, o que é fonte de uma miríade de doenças, né? Porque o esgotamento sanitário in natura, sem tratamento, ele acaba atraindo os agentes proliferadores de doenças, como rato, barata, mosca e mosquito. E esses vetores de doenças causam, inclusive, menor expectativa de vida em algumas áreas do estado do Tocantins. Vem para cá. Considerando agora a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD, que considera a população do estado em função da estimativa demográfica do IBGE, observe-se que o serviço de água, ligado à rede geral, cobre 90% dos municípios urbanos. Porém, um pouco mais de 17% dos domicílios rurais são cobertas por esse serviço. Então, observe que a discrepância ela não ocorre somente entre as áreas mais enriquecidas e as áreas mais pobres, né? Ela se refere também entre a população urbana e rural. Na cidade, 90% tem atendimento de água potável, encanada, tratada e distribuída. Já no campo, esse número cai para 17%. E o mesmo ocorre com recolhimento sanitário e também de lixo urbano. Observe. Sendo que para a coleta de lixo não há cobertura sequer de 10% desses domicílios rurais. Mas o que chama mais atenção é o serviço de esgoto ligado à rede geral. Pouco mais de 20% dos domicílios urbanos no estado recebem esse serviço. Porém, não havendo nenhuma ligação no domicílio rural. Não há nenhum domicílio rural no Tocantins que esteja ligado, né, a uma rede pública de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. A partir do ano 2000, Palmas, a capital, começa a liderar, constituindo o principal polo regional do estado, com um índice de desenvolvimento regional de 0,871. Lembrando que esse indicador ele varia de 0 a 1,
Quanto mais próximo de 1, melhor o indicador. Na sequência, vem Araguaína, com 0,507, e depois Gurupi, as 3 principais cidades, com 0,421. A maioria dos polos de base econômica se concentra ao longo da rodovia Belém-Brasília, e o grande entrave ao processo de desenvolvimento regional em 2000 foram os 90 municípios classificados como retardatários da base econômica, sem qualquer capacidade de impulsionar o processo de crescimento social e econômico de forma sustentável. Então, observe, dos 139 municípios do estado, apenas 49, tudo bem? Ou seja, nós estamos falando aí, né, de um pouco mais de 1/3, né? Somente 49, um pouco menos de 1/3, perdão, somente 49 têm condições de se autossustentar. 90 municípios estão numa condição muito precária, cujo volume de recursos é tão pequeno que não consegue promover de maneira autônoma o próprio crescimento econômico. Vão depender, nesse caso, de políticas públicas pensadas pelo governo do estado do Tocantins ou pelo governo federal. Esses municípios, que representam 65% do total de municípios tocantinenses, entre os 90 considerados retardatários, 15 municípios apresentaram índice de desenvolvimento regional negativo, menos que 1. Muitos deles localizados no Bico do Papagaio, no Jalapão e na região do sudeste do estado, em Dianópolis. Os municípios polo acabam irradiando o processo de desenvolvimento para os municípios intermediários e esses, por sua vez, para os retardatários. Então, o processo aqui, ele é um processo concêntrico, né? Gurupi, Araguaína e Palmas, né, vai passando a sua influência para municípios intermediários e esses para os municípios retardatários. O problema é que no município retardatário, a falta de infraestrutura, de mão de obra qualificada, de investimento do setor público e privado e a própria municipalidade não tem condições de ter um desenvolvimento autônomo e são constantemente no Tocantins zonas de emigração, de saída de população em direção às principais cidades do estado à procura de emprego e de renda. Continuando. Os 6 com os piores indicadores foram Lagoa do Tocantins, negativo, 0,013, Praia Norte, com 0,014, Barra do Ouro, menos 0,015, Carrasco Bonito, 0,017, Mateiros, com 0,021 e Esperantina, 0,021. Sendo que dados observados nesses municípios não conseguem sequer superar a taxa de pobreza, o que é um entrave, né, para o desenvolvimento social e econômico da região. Mais preto, mais escuro aqui, nós temos os polos de base econômica. O que nós vamos observar? Que grande parte deles, ao longo da BR-153, tudo bem? Em parte da ferrovia Norte-Sul. O resto, nós estamos falando de áreas intermediárias. Essas áreas intermediárias e as áreas mais dinâmicas são basicamente na mesorregião ocidental. Lembrando, né, a oeste, enquanto que as áreas de mais retardatários estão mais na mesorregião
oriental. Perfeito? A parte compreendida pela região do Bico do Papagaio, Jalapão e o sudeste do Tocantins está excluída do processo de desenvolvimento. Essas regiões ainda não encontraram a força motriz, política, capacidade institucional, governança, mão de obra qualificada para atrair indústrias tradicionais e não tradicionais, por não conseguirem aumentar a sua participação no valor adicionado de empregos e tributos. Como consequência, ocorre um processo de esvaziamento dessas localidades, marcado pela forte mobilidade dos fatores de produção em direção à área central do estado, né? Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Miracema do Tocantins, para as regiões de Araguaína, Gurupi e demais municípios localizados às margens da Belém, Brasília. O processo de esvaziamento de alguns municípios do Tocantins decorreu do crescimento centrado nos municípios polo, agravando a pobreza nessas localidades. Os municípios que apresentam as maiores populações rurais são aqueles de menor dinamicidade e de baixo desenvolvimento social. Via de regra, são incapazes de implementar políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida, gerar emprego e renda, estimulando assim o fluxo migratório de jovens e adultos. Grande parte da população rural do Tocantins sobrevive de uma economia de subsistência, na qual a família planta e cria animais para o próprio núcleo familiar, com baixíssimo valor agregado. Perfeito? Bom, pessoal, encerramos essa aula por aqui. Abraço forte para você e bons estudos.